Olá, doutor, olá, doutora. Seja muito bem-vindo a mais uma palestra promovida pela Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. É com muito prazer que eu estou aqui para ministrarmos mais essa palestra. Me sinto honrado e lisonjeado e por isso agradeço aqui o convite do Dr. Alexandre Rolo, agradeço a oportunidade também ao Dr. Caio Augusto e parabenizo desde já toda a equipe do Cultura Eventos que vem trabalhando de forma incessante para trazer informações para você, advogado, você, advogada. Tá ok? Então vamos lá. Hoje a nossa palestra, o tema vai ser infração de trânsito, informações que você precisa saber antes de analisar um AIT. E essa situação é muito interessante porque a grande parte dos profissionais que atuam nessa área, eles vão naquilo que está muito materializado no processo. Mas existem condições que são imprescindíveis para que o agente de trânsito lavre um auto de infração e isso não está ali no auto fácil. Você tem que entender todo o contexto, os bastidores de uma fiscalização de trânsito para poder trabalhar com maestria, com excelência, em profundidade nesse tema do direito de trânsito. Mas antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma pequena apresentação da minha pessoa. Então, eu sou Ademir Santos, advogado especialista em direito de trânsito. Sou inscrito na subseção de São Miguel Paulista, onde atualmente estou presidente pelo segundo mandato da Comissão de Direito de Trânsito, que foi criada no mandato anterior, e eu tenho essa honra, esse prazer de estar presidindo a Comissão de Direito de Trânsito da minha subseção em São Miguel Paulista. A minha história no trânsito começou, inclusive, antes mesmo da advocacia, tá? Eu atuei como policial militar e tive a oportunidade de trabalhar no Departamento Estadual de Trânsito aqui de São Paulo, DETRAN, onde tive contato com o motorista desde aquela época, ministrando aulas para o curso de reciclagem, que era fornecido de forma gratuita no DETRAN. Me especializei nessa área e quando vim para a advocacia, não teve outra situação a não ser especializar no meu escritório também nessa área. Atualmente eu tenho me dedicado bastante à docência e também tive essa oportunidade na gestão do Dr. Caio de me tornar palestrante da nossa seccional e tenho rodado todo o estado de São Paulo ministrando palestras, ensinando aí, trocando uma ideia sobre esse tema que é tão interessante, direito de trânsito, para toda a advocacia. E hoje então nós vamos ver essa questão de algumas informações que são imprescindíveis antes da lavratura do AIT, informações que você precisa saber que antecedem a lavratura do auto de infração de trânsito, tá? E aí, falando sobre auto de infração de trânsito, falando sobre recurso de multa, você tem que entender o seguinte: essa tela aí, essa tela que eu estou mostrando para você, ela traz um fluxograma. Permita-me até falar você, mas na verdade é o senhor, a senhora, doutor, doutora. Mas para tirar um pouquinho desse formalismo e entrarmos realmente nessa questão da didática, do ensino, permita-me chamar de você, tá ok? Então, o nosso fluxograma aqui que nós trazemos, ele fala sobre toda a estrutura, ele traz a estrutura de um recurso de multa, desde a lavratura do auto de infração até chegar no recurso em segunda instância e até mesmo a um pedido de revisão lá no órgão recursal em segunda instância. Mas o importante é que você saiba que tudo começa aqui, ó. Tudo começa na lavratura do auto de infração, o AIT. E dentro dessa questão do AIT, há alguns requisitos que o agente de trânsito ele deve seguir e que não há muita formas de se você localizar só no processo. Você tem que entender todo esse contexto para poder sim identificar esse erro.
São alguns requisitos que o agente deve respeitar no momento da lavratura do auto. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. É o que antecede, ou até mesmo alguns requisitos que caracterizam realmente a lavratura desse auto aqui, ó, que é o coração de tudo. Tá? Quando eu falo do recurso de multa, tudo isso aqui, ó, é muito rápido. E o maior tempo que eu invisto é justamente aqui, ó, no auto de infração de trânsito, que é o coração de tudo. E falando sobre esse tema, eu vou aqui deixar frisado para você que eu tive a oportunidade de palestrar na nossa seccional sobre recurso de multas começando do zero. Então esse é o título da palestra, o tema da palestra, recurso de multas começando do zero. Essa palestra ficou gravada no YouTube do canal do Cultura e Eventos. Então você pode assistir esse vídeo que está lá no Cultura e Eventos. E é até interessante que logo após você assistir essa palestra, que você vá lá no Cultura e Eventos e assista esse vídeo sobre recurso de multa começando do zero, que vai ser uma sequência lógica, um complemento aí, tá bom? Seguindo nessa toada então, vamos tratar de alguns temas que antecedem a lavratura do auto de infração, que está aqui o comecinho do nosso fluxograma. E para isso então nós precisamos entender o que é infração de trânsito. E aí eu vou trazer um tema interessante para você, por quê? Porque na verdade o artigo 161, que trata da definição de infração de trânsito, ele sofreu uma alteração por uma ADI inclusive muito antiga, e que o resultado dessa ADI, a decisão, saiu no ano passado, cerca de um ano, acho que, se não me engano, abril, nós vamos ver mais adiante, e que mudou um pouquinho algumas características. E aí é um leque enorme para você entrar com alguns recursos aí, tá? Então fique atento, se você não pegou seu caderno de anotação, um rascunho, pegue, printe algumas telas aí que você achar interessante, porque eu vou trazer algumas dicas bem práticas para você, tá? Então vamos lá, lidando então com essa questão do conceito de infração de trânsito. Em infração de trânsito está o conceito então previsto no artigo 161 do CTB, onde começa então o capítulo das infrações, o capítulo 15 do CTB. E aí constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo que o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Então vamos dar uma ênfase aqui nessa situação, só para você entender uma coisa. O artigo 161 ele fala, vamos repetir aqui, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito. Então, a inobservância de qualquer preceito do quê? Prevista no Código de Trânsito Brasileiro, legislação complementar, e veja que eu deixei aí numa cor diferenciada, ou das resoluções do CONTRAN. Por que eu estou trazendo essa questão aí? E aí, vamos lá. Primeiro, então, a inobservância desses preceitos do CTB, legislação complementar ou resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas. Essa situação é importante você entender. Então, o desrespeito à legislação de trânsito configura uma infração. E por que eu deixei em azul essa questão das resoluções do CONTRAN? Já você vai descobrir. O parágrafo único do artigo 161, ele fala que as infrações cometidas em relação às resoluções, vamos lá aqui, as infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Então nós temos o seguinte, a infração é a inobservância do CTB, legislação complementar e resoluções do CONTRAN.
E aí o parágrafo único do artigo 161 fala que quando a infração cometida for relacionada a uma resolução, esta resolução vai trazer qual é a própria penalidade, qual é a penalidade que será aplicada ao condutor, tá? E dentro desse tema vai entrar o que eu mencionei para você, que é a ADI. Então vou deixar até na tela inteira para você. A ADI 2998 do STF trouxe aí uma questão onde, dentre outras situações aí, estava se discutindo a inconstitucionalidade do artigo 161 e do parágrafo único do CTB, parágrafo único do artigo 161. Essa ADI é uma ADI relativamente antiga, foi ajuizada no ano de 2003, tá? No ano de 2003, e a sua decisão ela foi proferida realmente no final do ano passado, perdão, no começo do ano passado, em abril do ano passado. Essa decisão, ela trouxe algumas questões interessantes para a gente aqui. Vamos lá então. Note que eu deixei aqui até bem grifado para você, e se você quiser printar essa tela, é muito importante. Então, decisão. O tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto 288, e aí vem umas questões de outras situações aí que estavam sendo discutidas nessa ADI. Mas o interessante para a gente vem aqui, ó, por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 161, parágrafo único do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Essa é a primeira situação e você tem que entender o seguinte: o CONTRAN ele não pode estabelecer uma sanção por meio de resolução. Não entendi isso aí, Ademir. Vamos lá. Várias situações no Código de Trânsito, o CONTRAN ele tem a competência de pormenorizar. Então, digamos que um tema que está foi mencionado no CTB, mas que está de forma ampla, o CONTRAN, uma das competências dele é pormenorizar, detalhar esse tema. Porém, ele não pode extrapolar o que é de sua competência. Ele não pode inovar, ele apenas vai pormenorizar. Vou dar um exemplo. Equipamento de uso obrigatório, que o CONTRAN acaba estabelecendo. As próprias penalidades aí do CTB, uma delas, a suspensão do direito de dirigir, ela é prevista no artigo 261, e aí o parágrafo 11, lá está expresso que o CONTRAN vai detalhar como que vai ser o rito processual, dentre outras questões, tá? Então o CONTRAN, ele pode, pela interpretação então do STF, ele pode detalhar um tema que já está previsto no CTB, mas não pode extrapolar, não pode criar penalidades, ele não pode avançar os limites de uma lei. E perfeito entendimento, isso é muito interessante, porque o CTB é uma lei federal e apesar de uma resolução também ter força de lei, hierarquicamente o CTB prevalece sobre a resolução. Então a resolução só vai detalhar, ela é uma norma em sentido amplo, não é uma norma em sentido estrito. Tá ok? E aí seguindo então, deixa eu voltar aqui para o slide. Além dessa questão aí que o CONTRAN não pode estabelecer nenhuma sanção, também foi aqui, ó, por maioria, declarou a nulidade da expressão ou das resoluções do CONTRAN, constante no artigo 161 do caput do CTB. E aí eu até vou voltar aqui um slide para você ver que eu deixei destacado. Então veja só, o artigo 161 sofreu aí uma ADI, e aí essa questão das resoluções do CONTRAN acaba não sendo mais constituindo uma infração de trânsito. Então constitui infração hoje, pela interpretação do STF, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito e da legislação complementar. As resoluções do CONTRAN já não são mais consideradas infrações de trânsito, uma vez que ele não pode criar
nenhuma penalidade aí, tá bom? Então que fique claro isso para você. E vamos trazer isso na nossa prática. Como que ficou isso aí então, doutor Ademir? Como é que ficou? Vou dar um exemplo clássico para você. E volto a dizer aqui, na verdade nós profissionais, operadores do direito, nós temos que entender uma situação. O espírito da norma trazido aí pelo CTB, o espírito do CTB, trazido pelos seus princípios, é a prioridade à defesa da vida, a segurança do meio ambiente, tem toda uma questão de segurança viária. Porém, e aí nesse sentido nós não devemos apoiar que o cidadão cometa infrações de trânsito no decorrer do seu dia a dia. Porém, esse cidadão ele deve ser penalizado dentro e nos limites da lei. E é justamente essa bandeira que eu venho levantando em todos os locais que passo, defender a legalidade do ato. Então nós não estamos aqui para defender o motorista, o cidadão, o infrator. Nós estamos aqui para defender que esse motorista, esse infrator, esse cidadão, ele tenha respeitado a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, que a penalidade seja aplicada nos limites da lei e na forma da lei, tá ok? E aí dentro dessa situação, então, você tem que entender que algumas situações na fiscalização de trânsito foram criadas pelo CONTRAN e isso foi declarado inconstitucional agora pelo STF. Vou dar um exemplo. Uso da cadeirinha no veículo, que nós sabemos que é importantíssimo para a segurança dos passageiros, da criança que está lá no dispositivo de segurança. Entretanto, a infração ela foi criada por uma resolução. A obrigatoriedade do uso da cadeirinha foi criada por uma resolução. No Código de Trânsito Brasileiro, há uma infração sobre isso, mas nada que estipule a cadeirinha, que é uma resolução criada pelo CONTRAN. Então essa resolução ela não tem mais validade, por quê? Porque, na verdade, o CONTRAN excedeu os limites de acordo com o entendimento do STF. Uma outra situação interessante. O Código de Trânsito ele fala da obrigatoriedade do capacete para o motociclista. Tá? Agora, triciclo e quadriciclo, não há uma obrigatoriedade de uso do capacete perante o CTB, que é uma lei federal. E o CONTRAN começou a exigir esse tipo de situação através de uma resolução, a resolução 453. Então a exigência de capacete para condutores de triciclo e quadriciclo, ela deve ser suspensa. Por quê? Porque essa infração foi criada por uma resolução, simples assim. Outro exemplo muito clássico, proprietários de autoescola, as autoescolas, elas devem foi criada aí uma exigência de que deve ser emitida uma licença chamada LADV, licença para autorização na direção de veículo, tá? É algo nesse sentido, uma licença que autoriza o aluno, o candidato à habilitação, conduzir o veículo no momento da aula, da sua aula. Porém, o Código de Trânsito não traz essa previsão. E quem trouxe essa previsão, então, quem criou, quem legislou, foi o CONTRAN. E ele não tem essa permissão, ele só pode pormenorizar, mas não pode criar nenhuma situação que não está prevista no Código. Sendo assim, essa exigência também passa a ser descartada de acordo com o entendimento do STF. Então, a primeira situação que é importante, printe aí essa tela com a ADI 2998 do STF, que trata da inconstitucionalidade do artigo 61, a interpretação do artigo 61 e do parágrafo único do artigo 61. Tá ok? Dando sequência então, espero que você esteja gostando. O bom da aula, né, nesse modo virtual é que se você não anotou alguma coisa, você pode dar um pause
anotar, você pode voltar um pouquinho aí o vídeo para que você consiga fazer a sua interpretação, anotar e entender o que nós falamos aqui. Então, se você não entendeu alguma coisa até agora, dá um pause, anota, volta ou assista novamente aí para poder compreender realmente o tema. Beleza? Dando uma sequência aí, então, falando sobre infração de trânsito, a gente já viu o conceito que é a inobservância do próprio CTB e da legislação complementar. E constatada a infração, é gerado então a pontuação, que é dividida em 4 categorias, de acordo com o artigo e valores também, né? Há uma distinção de acordo com os artigos 258, 259 do CTB. Então as infrações são classificadas em leve, média, grave e gravíssima, 3, 4, 5 e 7 pontos. E olha que os valores, eles são estabelecidos aí de 3 a 7 pontos aqui. Então vai de R$ 88,38 até R$ 293,47. E aí depois existem algumas infrações, deixa eu deixar a tela inteira. Existem algumas infrações de 7 pontos, infrações gravíssimas, que há um fator multiplicador. E esse fator multiplicador é muito importante que você entenda o seguinte: ele é somente quanto ao valor pecuniário. A penalidade de multa tem um fator multiplicador, pontuação não. Na verdade, essas infrações aqui, geralmente elas nem pontuam quando elas são autossuspensivas. Existem algumas infrações que são autossuspensivas e ela não pontua, ela já penaliza com a suspensão direta. Por exemplo, a infração de alcoolemia, o artigo 165, 165A de recusa a se submeter aos testes, é uma infração gravíssima que por si só já suspende. E o fator multiplicador no caso dessa infração de alcoolemia, por exemplo, é de 10 vezes, então o valor da multa é R$ 2.934,70. Então, entenda, só para resumir, a partir da infração gravíssima, nós temos o valor original de R$ 293,47 e algumas infrações possuem um fator multiplicador, que é de 2, 3, 5, 10, 20 ou até 60 vezes, tá? Então, fator multiplicador é do valor. Dando sequência, outra situação muito importante, e isso até eu costumo brincar, né? Eu criei uma sigla. Criei a sigla chamada IPC. E na grande parte dos cursos, a turma que me conhece, que me acompanha já dos meus cursos, das minhas videoaulas que eu disponibilizo no YouTube, eu sempre falo, né? Olha, faz um asterisco aí e coloca IPC. E aí saiba você que IPC é importante pra caramba, tá? Então, informações que são muito importantes para você. Então já anote aí que essa é importante. A fiscalização de trânsito, ela acabou ficando submetida a um ato normativo do CONTRAN, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, foi criado por resolução do CONTRAN. Então, uma das competências do CONTRAN é estabelecer as normas regulamentares previstas no Código. E essas normas regulamentares foram criadas por 2 manuais, via de regra, Manual Brasileiro de Fiscalização, volume 1, que nada mais é do que a resolução 371 do CONTRAN, e tem também o volume 2, que é a resolução 561 do CONTRAN. O volume 1 fala das infrações do município, de competência municipal, e o volume 2 fala das infrações de competência estadual. Eu estou trazendo aqui o exemplo que vem do manual volume 1, mas essa definição está tanto no volume 1 quanto no volume 2 do manual brasileiro. Esse manual, ele traz todos os critérios que devem ser respeitados na fiscalização de trânsito. O agente ele fica totalmente engessado. Ele tem que cumprir o que está previsto nesse manual. Todo o script, digamos assim, está aí no manual brasileiro de fiscalização, tá bom? E aí, então, a resolução 371 traz o manual volume 1,
que trata das infrações de competência municipal. E esse manual, ele traz também uma definição de autuação. E aí lembra aquele fluxograma que eu trouxe para você logo nos primeiros slides? Aquele fluxograma começa no AIT, auto de infração de trânsito, a lavratura do auto de infração de trânsito. E é justamente isso que eu venho trazer agora para você aqui. Você precisa entender o que é autuação, tá? Então, a autuação está ligado lá naquele primeiro quadradinho, AIT, que é o coração de tudo, a essência onde tudo começa. E aí vamos entender, então, o conceito de autuação. Autuação, segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização, é o ato administrativo da autoridade de trânsito ou de seus agentes, quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura do AIT. Então veja que o ato administrativo do agente, praticado pelo agente, é justamente a autuação. Então o AIT é um complemento disso. Então entenda o seguinte: o agente ele foi fiscalizar lá em uma via pública, constatou lá um veículo cometendo uma infração. No momento que ele está preenchendo o talãozinho lá, ele está lavrando um auto de infração, ele está autuando. E a autuação é justamente o ato administrativo da autoridade ou do agente que estiver lá no momento, quando ele constatar o cometimento da infração. Então ele precisa constatar essa infração e lavrar o auto. E esse auto, na verdade, o AIT, aquele talãozinho que é muito conhecido como talão de multa, mas não é um talão de auto de infração, é um talão de autuação. Esse talãozinho, essa autuação, esse documento, nada mais é do que a peça informativa que vai levar essas informações observadas pelo agente até a autoridade de trânsito, o diretor do órgão, que, por sua vez, vai aplicar as medidas cabíveis lá. Então, ele vai notificar e, após respeitados aí a ampla defesa e o contraditório, ele vai, se necessário, aplicar a penalidade de multa. Então, o agente lavra o auto de infração e essa lavratura, a autuação, é o ato administrativo praticado pelo agente. O agente formaliza por meio do AIT, tá? Então, um documento que formaliza a peça informativa é o AIT. Esse AIT é direcionado à autoridade de trânsito, que por sua vez vai analisar a consistência e regularidade. Analisando a consistência e regularidade, ele vai notificar para apresentar uma defesa e, após respeitado então a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, a autoridade vai então aplicar a penalidade caso necessário, que é a multa. Por isso que vem duas cartinhas na casa lá do cidadão, do condutor. Aquela primeira é a notificação da autuação. E aí, dando prazo para a defesa. Após essa cartinha, vem uma segunda. No caso de indeferimento, falando, olha, foi indeferido, aplico-lhe a penalidade de multa, por isso que já vem o valor nessa segunda cartinha, que é a penalidade da multa propriamente dita. Tá bom? Lembrando que o AIT é a peça informativa e ele deve estar... Opa, vamos lá. E ele deve estar preenchido... Vamos lá, perdão. Aqui. Ele deve estar preenchido nos termos do artigo 280. Outra informação muito importante aqui para você é o seguinte. Vou até pôr para mim aqui. IPC. O processo administrativo de trânsito é regido pelos artigos 280 a 290 do CTB. É claro que existem outras resoluções importantes para que você complemente o seu estudo, mas a base de tudo está dos artigos 280 a 290. E o 280 do CTB justamente traz a questão da lavratura do auto. Então, ocorrendo a infração,
lavrar-se-á o auto do qual constará. E lá tem alguns requisitos: local, data e hora, os caracteres da placa do veículo, marca e espécie e assim por diante, tá? Então, o AIT, que é a peça informativa, deve estar preenchido, deve ser preenchido nos termos do artigo 280 do CTB. Primeira situação. Outra situação que o Manual Brasileiro de Fiscalização traz para a gente, que é que o preenchimento, além dos termos do CTB, é importante, então, para que um auto seja consistente e regular, se, no caso de infrações que decorrem do desrespeito a uma sinalização, que essa sinalização deva estar lá suficiente, revelar-se suficiente, satisfatória, visível, legível no local. Então, é muito comum de placas que são arrancadas, placas que estão se deteriorando com o decorrer do tempo, pichadas, ou então encobertas por galhos de árvores ou qualquer coisa do tipo. Quando essa sinalização ela não está suficiente, a autuação ela não deve ser mantida, o auto deve ser cancelado. Por quê? Porque ele acaba se tornando inconsistente, tá? E isso está previsto também no artigo 90 do CTB, que fala que não serão aplicadas sanções quando a sinalização não estiver suficientemente instalada na via, tá? Essa é outra situação. Constar informações complementares, pelo menos aquelas que são obrigatórias no campo de observações do auto. Essa é uma situação interessante também, porque o auto de infração, aquele talãozinho lá que o agente vai lavrar, ele tem um campo de observações. E aí, segundo o manual brasileiro, algumas infrações é obrigatório que o agente conste lá alguma coisa, a situação que ele observou. Então, pelo menos essas infrações que são obrigatórias pelo próprio ato normativo do CONTRAN, se o agente deixar em branco, e que isso algumas vezes acontece, o auto também deve ser considerado inconsistente ou irregular. E aí a autuação deve ser cancelada, tá? O AIT não pode ter rasuras, emendas ou nenhum uso de corretivo. Se o agente errou lá no momento da lavratura, ele deve cancelar esse auto e substituir por outro. Então, AIT que foi rasurado, uma letra O que virou Q, uma letra D que virou O, um número 6 que virou um 8, um 3 que virou um 8 e assim por diante, esse tipo de coisa não pode acontecer de forma alguma. Se isso acontecer, o auto foi rasurado e deve ser considerado inconsistente ou irregular, tá? Cada auto de infração só pode registrar uma única infração. Isso tinha problema lá no passado, mas hoje já meio que pacificou isso aí. Então, é muito difícil de você encontrar um erro assim, um auto de infração que tem mais de uma autuação lavrada nele, tá? Outra situação interessantíssima, e aqui eu vou dar um pouquinho mais de ênfase, porque é IPC, aí anote aí então essa informação. Alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro, eles possuem mais de uma conduta infracional. Vamos dar um exemplo do cinto de segurança. O artigo 167 do CTB trata da infração de cinto de segurança. E ele traz lá no texto, deixar o condutor ou o passageiro de utilizar o cinto de segurança. E aí note que um único artigo traz duas condutas infracionais. O condutor ou o passageiro sem o cinto de segurança. E aí o CONTRAN ele teve o cuidado de estabelecer códigos de enquadramento. Então, quando a infração refere-se ao condutor sem o cinto, existe um código de enquadramento. Quando é o passageiro sem o cinto, existe um outro código de enquadramento. Olha aí, ó, por exemplo, nesse caso, inclusive do cinto de segurança. O código de enquadramento da infração do cinto é o 518.51 para o condutor, 518.52 para o passageiro. E aí, justamente, eu vou colocar aqui o meu apontador a laser, ó, 518. Esses três números, deixa eu colocar na tela inteira que acho que facilita para você. Isso.
Esses três números aqui, ó, os três primeiros números, 518, é considerado código raiz, mesma raiz. Então lembra que eu falei 518,51 para o condutor, 518,52 para o passageiro. E toda vez que o código infracional for o mesmo que o agente ele constate mais de uma conduta infracional. Então vamos dar o exemplo do cinto de segurança. O agente de trânsito, ele visualizou tanto o condutor quanto o passageiro sem o cinto de segurança. Quantas infrações ele vai poder lavrar? Uma só uma. Por quê? Olha aqui de novo. Porque, na verdade, o mesmo código raiz, enquanto o agente constata o cometimento de mais de uma infração, mas que o código raiz é igual, então 518, 51 e 52, condutor e passageiro, vai lavrar somente uma infração, tá? Essa é uma situação muito comum. Por quê? Tem várias infrações no Código de Trânsito que há a previsão, vários artigos no CTB que há a previsão de mais de uma conduta infracional. Olha lá o artigo 193, por exemplo, se você pegar aí no seu Código de Trânsito, e se você não tiver, é só você entrar no CTB, lá no site do Planalto, você pesquisa lá o CTB, a lei seca, né, a lei pura, mas você visualiza lá o artigo 193, por exemplo, são várias condutas infracionais em um único artigo. E aí, nesse sentido, então, você vai conseguir entender o que eu estou falando. Há vários códigos infracionais para um único artigo. Então, o mesmo código raiz, só uma infração. Então, dando sequência. Outra situação interessante. As infrações elas podem ser simultâneas, né? As infrações que são simultâneas, elas podem ser concorrentes ou concomitantes. E aí você fala, pô, mas o que tem a ver concorrente e concomitante com essas correntes que ele colocou aí? Não tem ligação com o nome não, na verdade a ligação é o elo, é isso que eu quero demonstrar aqui. Quando infrações simultâneas acontecerem e houver um elo de ligação entre uma e outra, nós vamos adotar uma postura. Quando não houver um elo de ligação, uma independe da outra, nós vamos adotar uma nova postura, uma outra postura. É o que está determinando no Manual Brasileiro de Fiscalização. Veja aí, então, infrações concorrentes são aquelas que uma decorre da outra. E aí, para a gente trazer esse contexto de forma prática, é só você entender o seguinte. Imagina a infração de, estou numa rodovia, por exemplo, aí eu vou para o acostamento e depois eu volto para cá, porque eu quis passar à frente de 1, 2, 3 veículos, ou então eu estou transitando aqui pelo acostamento. O fato de ultrapassar e transitar pelo acostamento, há uma ligação entre as duas infrações. Existem essas duas infrações no código. Transitar pelo acostamento e ultrapassar pelo acostamento. Tá ok? E aí uma tem ligação com a outra. Quando isso acontecer, o agente ele vai lavrar o auto da infração que mais se caracteriza. E aí, nesse exemplo de transitar ou ultrapassar pelo acostamento, você vai ter que entender lá e interpretar os conceitos o conceito de ultrapassagem que está lá no Código de Trânsito, anexo 1. Então o CTB ele tem o anexo 1, que trata dos conceitos e definições. Se você verificar lá o que é ultrapassagem, lá fala que ultrapassagem é passar à frente de outro veículo. Então você imagine, o condutor na rodovia, ele veio para o acostamento, passou à frente de outro veículo no singular, voltou, apenas um. Este ato é denominado ultrapassagem. Então a infração que mais se caracteriza, por mais que ele também tenha transitado no acostamento, vai ser considerado então ultrapassagem. A infração é de ultrapassar pelo acostamento. Agora, se ele saiu da faixa aqui, foi para o acostamento, 2 veículos ou mais, né? A partir de 2 e voltou. Aí ele passou à frente de mais de um veículo. Então a conduta adequada não é mais
ultrapassar pelo acostamento, mas sim transitar pelo acostamento. E aí, nessas duas situações, o código de enquadramento, nesse caso, não é relacionado ao código raiz, mas sim à conduta, que há um elo de ligação entre uma infração e outra. Nesse caso, vai se adaptar aí, lavrar o auto de infração da que mais se caracteriza. Agora, apesar as concomitantes, as infrações concomitantes, quando a gente trata dessa questão, concomitante é que corre junto, ou seja, elas estão ali, ó, junto, lado a lado, mas não há um elo de ligação entre uma e outra. E aí eu até trouxe o exemplo que o Manual Brasileiro de Fiscalização traz aqui, mas na verdade eu vou dar um exemplo mais clássico para você. Imagine uma pessoa sem o cinto de segurança e utilizando o telefone celular. Qual é o elo de ligação entre uma e outra? Nenhum. Então, nesse caso, a gente pode lavrar duas. Vou dar um exemplo que acontece muito. Eu peguei um caso, atualmente eu me dedico mais à docência, mas antes disso, eu peguei um caso de um cidadão que foi autuado porque ele parou, equipamento eletrônico, tá? Ele parou na faixa de pedestre, deu aquela freadinha, olhou para a direita e para a esquerda, não vinha ninguém, e ele ultrapassou o sinal vermelho do semáforo, tá? E aí o equipamento registrou tanto a parada na faixa, quanto o avanço de sinal vermelho, em poucos segundos, tá? E aí foi lavrado duas autuações. E há uma discussão, nesse caso, há um elo de ligação, porque uma infração está ligada à outra. Então você pode pedir pelo menos o cancelamento de uma. Por quê? Tem que colocar apenas a que mais se caracteriza aí, tá? Então essa é uma situação super interessante, anote aí também. Agora partindo para uma outra situação, é a questão das abordagens. Porque muitas pessoas, inclusive profissionais que atuam na área, discutem nos seus recursos falando: olha, o policial não me abordou, perdeu o efeito educativo, e realmente há toda uma questão sobre a eficácia no que tange ao efeito educador, né, da autuação. Mas olhando no aspecto legal, o aspecto mais técnico, o Manual Brasileiro de Fiscalização, ele flexibilizou aí uma questão que estava prevista no CTB. Então, o artigo 280, parágrafo 3º, ele trazia a possibilidade de que qualquer autuação poderia ser lavrada com veículo em movimento, sem abordagem. Então, o parágrafo 3º do artigo 280 trata da seguinte forma: não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, 2 e 3, para o procedimento previsto no artigo seguinte. E aí, nessa situação, o agente bastava que ele informasse à autoridade o motivo de que ele não foi possível a abordagem. Porém, esse artigo 280, parágrafo 3º, está de certa forma relativizado, porque o CONTRAN detalhou esse tema no Manual Brasileiro de Fiscalização, que traz aí quais são os procedimentos, os critérios a serem estabelecidos na fiscalização de trânsito pelo agente. E aí o Manual Brasileiro de Fiscalização, ele trouxe a situação que há uma possibilidade de veículos serem fiscalizados sem abordagem, há uma possibilidade de veículos mediante abordagem, tá? Então, somente mediante abordagem, e há uma outra situação em que o agente vai ter que verificar os procedimentos. E aí eu vou explicar melhor isso aí para você. Cada infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, o manual criou uma ficha de enquadramento. E lá tem o campo de quando se autua, quando não se autua, quais são os procedimentos.
e se é obrigatório ou não descrever o campo de observação, a situação observada, tá? Via de regra, resumindo, é isso que tem nessas fichas. E o agente, mais uma vez, fica engessado a trabalhar dentro dessa condição. E aí, essas fichas, elas falam lá qual é a infração que é possível sem abordagem, qual que é mediante abordagem, e quando é vide procedimentos, vai depender muito da situação. Vamos dar um exemplo? Cinto de segurança, o mais corriqueiro, para você entender. Os veículos mais antigos, o cinto é de 2 pontos, subabdominal. Então, veículos de 84 para trás, é obrigatória a abordagem para verificar se o cinto está, se o cidadão está utilizando o cinto ou não. Os veículos de 84 para frente, aí é cinto de 3 pontos. E aí a autoridade, o agente da autoridade, ele pode lavrar o auto com o veículo em movimento, porque dá para visualizar do lado de fora se está usando ou não. Com exceção do banco traseiro, que aí essa é uma dica de quem vai atuar com recurso, quando a atuação for do passageiro, o passageiro, se não houver lá uma descrição no campo de observação que o passageiro estava no banco dianteiro ou no banco traseiro, lado direito e esquerdo, você pode argumentar aí a questão, não, no banco traseiro central, o cinto é de 2 pontos subabdominal. Então, se não há nenhuma informação aqui, o auto acaba se tornando inconsistente ou irregular, tá ok? Essa é uma situação muito importante. Então, anote aí essas 3 possibilidades que o auto de infração prevê, que o Manual Brasileiro prevê para a lavratura do auto mediante abordagem, sem abordagem ou então vide procedimentos. Olha só quantas informações nós vimos que antecedem a análise de um auto de infração, a lavratura de um auto de infração. Então você tem que entender, antes de analisar o auto, você precisa entender esses conceitos. E eu volto a dizer, se você ficou falho em alguma coisa, volta o vídeo aí, assista de novo, mas não deixe de entender isso. Porque essas informações, quando você bater o olho no auto de infração para fazer o seu recurso, é isso que vai clarear. Esses serão os argumentos que você vai utilizar aí para o seu recurso. E finalizando a nossa palestra de forma virtual, eu quero agradecer você que dispensou esse tempo para assistir essa palestra, para estar aqui comigo. Quero agradecer mais uma vez Dr. Caio Augusto, Dr. Alexandre Rolo, e na pessoa do Dr. Alexandre Rolo, todos os meninos e meninas aí da Cultura e Eventos que fazem um trabalho fenomenal, que nos apoiam para trazer o melhor para você aí nas palestras, seja presencial, seja nessa modalidade virtual. Então, aproveite esse tempo de isolamento social para se qualificar. Já disse Abraham Lincoln que se ele tiver um tempo para cortar uma árvore, ele vai investir um tempo maior em afiar o machado para depois cortar a árvore. Não é isso? É tempo de afiar o machado. Direito de trânsito é uma área que está em ascensão, apesar de ser um ramo antigo do direito, né, não é autônomo, mas antigo do direito. Não há uma procura tão grande, então hoje toda e qualquer pessoa precisa de uma carteira de habilitação. Nós, até quanto pedestres que somos também estamos sujeitos aí a algumas questões relacionadas a trânsito e não há profissionais qualificados. E o meu intuito aqui é justamente capacitar você, doutor, doutora, a atuar em um dos ramos que eu me apaixonei, que é o direito de trânsito, tá bom? Então fica aqui meu agradecimento. Eu, mais uma vez aí, saúdo o Dr. Caio Augusto, Alexandre Rolo, parabenizo toda a Cultura e Eventos e estou à disposição para contribuir com a advocacia no nosso estado e, por que não, no nosso país. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima!